Estamos falando sobre o amor de Deus. E chegamos ao livro de Salmos, que você pode abrir agora a sua Bíblia nesse livro. E hoje nós vamos falar sobre expressões do amor de Deus em Salmos, mas de um modo especial eu quero que você guarde aí no seu coração a seguinte verdade: Deus ama você mesmo quando você não se sente amado. Vou repetir. Deus ama você mesmo quando você não se sente amado. Aliás, uma das maiores mentiras do inimigo é dizer a você que Deus não te ama. Ou dizer que Deus te ama pouco. E ainda, por vezes, o inimigo faz comparações, dizendo: sabe aquele irmão, sabe aquele colega de trabalho? Aquele é amado por Deus. Deus ama mais ele do que ama você. Então, em Salmos hoje, nós veremos que Deus nos ama, mesmo quando não nos sentimos amados. Bem, para preparar essa mensagem, já há algum tempo atrás, eu li o livro de Salmos 2 vezes em uma semana. E comecei, o Salmo 119 é difícil mesmo ler. 2 vezes na mesma semana é um desafio. E eu comecei a anotar frases que falam sobre o amor de Deus. Foi uma lista enorme. O livro de Salmos fala muito sobre o amor de Deus. Fala bastante sobre amar a Deus, mas fala ainda mais sobre Deus nos amando das mais diferentes formas possíveis. E aí eu tive que fazer uma seleção de algumas frases que falassem sobre o amor de Deus. E para escolhê-las, eu decidi que destacaria aquelas frases que mostram os efeitos do amor de Deus em nós. Quando você se sente amado por Deus, o que acontece na sua vida? E aí escolhi então essas frases que vou compartilhar com vocês, acompanhadas de algumas verdades. Quando você se sente amado por Deus, coisas acontecem. Primeira delas, você tem prazer em adorar ao Senhor. É lindo ver que no livro de Salmos, várias e várias vezes, nós percebemos que o salmista, ele começou a adorar porque se sentiu amado pelo Senhor. E de um modo especial, o Salmo 5, verso 7, é talvez a expressão mais notável de todos os versos que dizem a respeito da adoração que brota do amor. O salmista declara: por causa do teu grande amor, eu entrarei na tua casa, eu adorarei em teu templo com profunda reverência. Por causa do teu grande amor, eu adorarei. Por que nós adoramos ao Senhor? Tem uma série de respostas possíveis. A primeira é a tradição. Parece que os crentes, eles sempre adoram ao Senhor, não é? Se você perguntar para uma pessoa que não é cristã o que os crentes fazem, eu tenho quase certeza que ela vai dizer: os crentes cantam, eles louvam. Se ela não tem nenhuma conexão com cristão, não vai dizer louvam, que ela não sabe o que é isso, mas vai dizer cantam, eles cantam. Cantam bonito, eles têm até coro, eles tocam instrumentos. Mas o salmista, ele declara que a razão de cantarmos, e não apenas cantarmos, mas de adorarmos, na multiforme e na possibilidade múltipla de adoração, a grande razão
é o amor de Deus. Não é a tradição. Não é cantar porque os crentes cantam. Ou estar num culto porque os crentes estão em cultos. Mas sim louvar porque nós somos amados pelo nosso Deus. O amor é como um convite. Você se sente amado por Deus e você é convidado a responder a esse amor. Num primeiro momento parece até uma atitude educada, porque existem manifestações que recebemos que por educação nós retribuímos, não é assim? Um bom dia, boa tarde ou boa noite. A pessoa educada retribui. Bom dia, senhor. Bom dia. Nunca vi, mas serei educado. Uma expressão, talvez, um elogio. Você se saiu muito bem na reunião de hoje. Muito obrigado. Você é educado. E me parece que quando sentimos o amor de Deus, brota em nós, ainda que num primeiro momento até, por educação, quem sabe, uma manifestação de adoração. Obrigado, Senhor, por me amar. Eu me sinto incentivado a te louvar, porque o Senhor me ama. Fico com vontade de exaltar o teu nome, porque o Senhor me ama. Sinto o desejo de cantar, mesmo sendo desafinado, mas dizer através de canções o quanto o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor me ama. Num primeiro momento, então, no livro de Salmos, nós percebemos que o amor de Deus, ele gera essa resposta de adoração. Quanto mais você se sente amado, mais você quer adorar ao Senhor. Quanto mais você se sente amado, mais você deseja exaltar o nome do Senhor. A adoração é uma resposta ao grande amor que o Senhor tem por nós. É por isso que um crente que não sente vontade de adorar, possivelmente ainda não entendeu o quanto é amado pelo Senhor. Um crente que faz de um culto como esse um momento obrigatório de participação, ele não sabe que é amado pelo Senhor, ele não se sente amado pelo Senhor. Irmãos, quando nós nos sentimos amados por Deus, nós queremos exaltar, nós sentimos desejo de fazer isso. Queridos, eu vejo às vezes mais empolgação em um crente assistindo futebol do que um crente na igreja, é impressionante. Crente assistindo futebol, televisão, ou no estádio, ainda melhor, e ele lá. Primeiro, ele não fica parado, concorda comigo? Não dá. Ele levanta, ele vibra, gol! Ele não fica assim, gol. Não fica. Porque ele está empolgado, ele gosta do seu time. Ele vibra com aquilo. E conforme o seu time vai avançando, 12º, 8º, 5º lugar, ele vai ficar, o meu time está no 5º lugar, só para você saber. Ele vai ficando empolgado. E eu fico imaginando o que acontece com um cristão que é amado por Deus. Um cristão que foi alvo de um amor tão grande do Senhor, que custou a vida de Jesus. Esse cristão não se empolga, não adora, não tem alegria. Esse cristão parece que vem para a igreja por uma obrigação fria. E é capaz muitas vezes de sequer pensar no que ele está cantando. Existem canções nossas que nos deveriam fazer chorar.
ou realmente erguer as nossas mãos e dizer: Senhor, Tu és grande, maravilhoso e ainda por cima me ama. O Senhor me ama. Quem se sente amado por Deus tem prazer em adorar, tem alegria em adorar. Mas uma outra seleção de versos que eu escolhi são bem parecidos com o Salmo 13, no verso 5. Esse salmo diz assim nesse verso: Eu, porém, confio em Teu amor, e por Teu livramento me alegrarei. Existe uma conexão muito grande, pelo menos lá no texto original, em algumas versões, fazendo a conexão entre o amor de Deus, que produz o livramento. Deus nos ama tanto, que Ele faz o quê? Ele nos livra. Irmãos, cada um de nós está aqui hoje pela manhã, porque Deus já nos livrou de uma série de situações. Talvez não tenhamos a consciência disso, mas se estamos aqui, é porque temos sido alvo do amor de Deus, que se transforma em livramentos diários. E o salmista diz que quando ele experimenta o amor de Deus, nessa dimensão do livramento, ele fica o quê? Feliz. Claro. Porque seria uma loucura você experimentar um livramento e ficar bravo. Não seria uma loucura? Seria uma loucura alguém te livrar da morte e você falar: olha, você fez um mal enorme para mim hoje. Seria uma loucura. Seria uma loucura alguém te livrar de uma situação que está te consumindo e você pelo menos não abrir um sorriso da orelha a orelha e dizer: que bom! Eu não estou mais debaixo desse aguilhão, desse sofrimento. O salmista está consciente, não só no Salmo 13, mas em vários salmos, que por causa do amor de Deus, ele foi liberto de uma série de perigos e por isso ele está feliz. Aliás, irmãos, independente agora das nossas lutas, porque as temos, ninguém pode negar que não tenhamos lutas, nós as temos, mas independente das nossas lutas, sempre há razão para um servo de Deus abrir um sorriso de alegria. Existe essa razão, porque o nosso Deus, por nos amar, Ele faz um processo de livramento contínuo na nossa história. Esse livramento aqui na terra, ele acontece numa dimensão ainda resumida. Mas quando nós partirmos para a eternidade, então, nós experimentaremos a liberdade, o livramento, a salvação completa. Porque não haverá mais pecado, não haverá mais gente pegando no nosso pé, não haverá mais um patrão difícil, não haverá mais crise econômica, não haverá mais nada disso. Mas o livramento começa aqui. Começa até antes de nós sequer conhecermos o amor de Deus. Porque Deus nos ama, Ele nos livra. E uma pessoa que sabe que o amor de Deus livra, liberta, fortalece diante das lutas, essa pessoa fica feliz. Essa pessoa abre um sorriso, porque essa pessoa sabe,
independente do que eu estou vivendo aqui, eu tenho um Deus que me ama, que vai me livrando até o dia quando eu celebrarei essa liberdade plena na eternidade. Eu conheci uma pessoa, há muitos anos atrás, que ela era contra sorrir. É verdade. E era um cristão. E eu falei, como que o senhor pode ser contra sorrir, contra se alegrar? Sabe o que ele me respondeu? Ele falou, não, porque eu aprendi que Deus é sério. E que essas manifestações de alegria quebram a reverência. E aí, ele tinha um pedacinho de papel com vários versos que falam sobre reverência na Bíblia. Eu disse, meu irmão, nós precisamos estudar a Bíblia, porque o senhor não sabe o que é reverência. O senhor não tem ideia do que é reverência e nem do que é respeito. Porque se o Senhor estivesse lá na época do Antigo Testamento, o senhor estava enrolado. Na hora da celebração, o senhor estaria enrolado. Porque o povo de Deus sempre foi um povo de alegria. Um povo que celebra, não de um modo carrancudo, como se não quisesse celebrar, mas sim o povo que faz festa para Deus. O povo que se alegra em Deus, mas não se alegra só aqui num culto, se alegra em casa, se alegra no trabalho. Alguém já chegou para você no trabalho e falou, nossa, você está feliz, hein? O que aconteceu? Teve aumento? Não. É porque eu tenho um Deus que me ama. E se você conhecer esse Deus, você também terá razão para alegria. Bem, quando você se sente amado, a alegria entra na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o amor de Deus, quando é sentido por nós, Ele nos sustenta diante das grandes batalhas da vida. É o que diz agora o Salmo 94. Foi bem difícil escolher esse, porque havia uma série de salmos praticamente parecidos, iguais. Salmos falando que Deus nos sustenta, que Deus nos fortalece. Mas o Salmo 94, verso 18, a expressão diz, gritei, estou caindo, mas o teu amor, Senhor, me sustentou. Gritei, estou caindo, mas o teu amor, Senhor, me sustentou. Em outros versos, no livro de Salmos, aparece uma figura. O salmista diz que ele está num atoleiro, que ele está no meio do lodo, que ele está afundando. E eu fiquei imaginando qual é a perspectiva emocional mesmo do salmista. Porque alguém diz, eu estou caindo, eu estou afundando, eu estou no meio do lodo, da lama. Eu imagino que essa pessoa, ela naquele momento, não tem esperança alguma em relação ao seu futuro ou até mesmo presente. Ela se sente perdida, ela se sente talvez abandonada, e ela realmente grita, às vezes não para fora, mas para dentro, estou caindo, estou morrendo, não sei o que fazer. Uma das grandes vantagens de abraçarmos campanhas como essa do Setembro Amarelo, é falarmos sobre temas que estão na capa de revista, nos noticiários, mas que também estão na igreja. Porque há pessoas exatamente como o salmista. Elas se sentem assim. Elas gritam por socorro. Elas dizem, estou caindo, eu não sei o que fazer. Ainda que o suicídio
seja para nós um tabu no que diz respeito a lidarmos disso dentro da igreja. O suicídio é uma das realidades mais nítidas de pessoas que não têm mais esperança. Elas não sabem o que fazer. Elas estão enfermas nos seus sentimentos. Irmão, não duvide de uma pessoa que diz não ter mais razão para viver. Não duvide de uma pessoa que diz ter perdido a alegria da vida. Não zombe e muito menos julgue de alguém que, mesmo estando aqui todos os domingos, declara coisas do tipo: eu não vejo razão. Porque, de fato, algumas pessoas não enxergam mais a razão de viver. E parece ser um oposto exatamente, ela é cristã. Jesus veio da vida em abundância, e como ela pode dizer uma coisa dessas? Se ela tiver a honestidade para admitir que ela não se sente amada por Deus, e não se sente nem desejosa de viver, essa pessoa precisa muito de nós. Ela precisa do amor de Jesus na forma de um pai, de uma mãe, de um amigo, de um irmão, de um conselheiro, de alguém que, estando perto, não vá zombar dela por dizer uma coisa dessa, não vá julgá-la por dizer uma coisa dessa, mas vai deixar claro a ela: primeiro, Deus a ama. Segundo, conte comigo. Nós já tivemos nessa igreja casos de suicídio. Um bem recente, de um jovem que foi batizado ali e que pulou do prédio onde morava. Um jovem com histórico de depressão, até de experiências duras na vida. É lamentável para nós que essa realidade entre na igreja. Mas o que é a igreja, senão a chamada de Deus para que pessoas se reúnam, aprendam juntas, glorifiquem o nome do Senhor juntas. Irmãos, nós precisamos ajudar as pessoas que não se sentem amadas por Jesus. Mesmo aquelas que fazem parte da membresia da igreja. Nós precisamos ajudar as pessoas que estão caindo, que estão gritando de socorro, pedindo: me ajude. Nós precisamos ser muito mais generosos com as pessoas que estão enfermas emocionalmente. É lamentável que em algum momento, na teologia, se criou a ideia de que não existe doença da mente. Ora, a ciência não só mostra os efeitos das enfermidades emocionais, como aponta as possibilidades de tratamento. Só que o maior tratamento nós já temos, que é o amor do nosso Deus por nós. Deus nos ama e quando estamos caindo, Ele nos sustenta. E às vezes, Deus diz: vá e ajude o que está caindo, pega na mão dele, fortaleça o que está caindo, seja a minha mão, seja a minha voz, seja as minhas lágrimas, seja o meu abraço, seja aquilo que você viu no meu filho Jesus, seja como Jesus.
que, em vez de negar a realidade da dor humana, interviu na intensidade do poder que só Ele tinha. Essa semana nós ficamos um pouco tristes, pouco não muito, com o falecimento por suicídio de Jared Wilson. Eu conheci o Wilson porque ele liderava um movimento de saúde emocional. E essa semana, esse jovem, pai de 2 filhas, se suicidou. Ele é um pastor como eu. Liderava um ministério maravilhoso nos Estados Unidos. No dia do seu suicídio, ele postou lá no Twitter as seguintes frases, que estão aí. Amar a Jesus nem sempre cura pensamentos suicidas. Amar a Jesus nem sempre cura a depressão. Amar a Jesus nem sempre cura o estresse pós-traumático. Amar a Jesus nem sempre cura a ansiedade. Mas isso não significa que Jesus não nos ofereça companhia e consolo. Ele sempre faz isso. Essa postagem ficou na minha mente. Do dia que aconteceu no dia 9, até hoje, para ser sincero. Ele está falando sobre o quê? Sobre o amor de Jesus. Como? Como uma pessoa que aparentemente tem certeza do amor de Jesus faz uma coisa dessas? Mas o que me chamou a atenção depois de ler isso várias vezes é que em nenhum momento ele disse se sentir amado por Jesus. Ele diz amar a Jesus, amar a Jesus, amar a Jesus. Mas eu acho, isso é minha opinião, que ele precisava se sentir amado por Jesus. Porque talvez o se sentir amado por Jesus lhe desse um pouco mais de fibra para lutar contra a depressão. Eu não sei se você se sente amado por Jesus, mas se sentir amado por Jesus pode te livrar até da morte. Se sentir amado por Jesus pode te dar uma esperança. Porque, irmãos, pessoas que vivenciaram algumas situações da vida ficam marcadas de uma forma tão intensa que elas passam a ter um sistema mental equivocado sobre a história. Elas passam a achar que são as piores. Imagine uma pessoa que sofreu, por exemplo, abuso sexual do próprio pai. O que essa pessoa pensa? Que ela não presta, que ela não vale nada. Mas o amor de Jesus pode mudar isso. E pode fazê-la pensar que apesar de um pai tão grosseiro, maldoso, e apesar de uma história com uma marca tão profunda, ainda assim, você pode seguir em frente e coisas novas virão. É isso que o amor de Jesus faz. O amor de Jesus cria esperança. O amor de Jesus mostra algo novo. O amor de Jesus diz, há uma chance. Você está deprimido, mas há uma chance. Você está triste há anos, mas há uma chance. Seu casamento foi uma tragédia, mas há uma chance. Você está com problema com seus filhos, você descobriu uma doença muito grave.
mas há uma chance. Você foi traído, mas há uma chance. Você foi passado para trás pelo seu sócio, mas há uma chance. Você hoje não encontra razão para viver, mas agarre-se ao amor de Deus. E se o inimigo está cochichando aí no teu ouvido, você não é amado, é por isso que teu pai fez aquilo, é por isso que você sofre, é por isso que aconteceu tal coisa, erga-se e pelo menos grite por socorro. Grite, não tenha vergonha, procure ajuda, porque quem sabe, com a ajuda de um servo de Deus, você ouvirá mais nitidamente o quanto Deus ama você. E esse amor real, ele aparece agora no Salmo 118 e 136, na dimensão que você e eu precisamos. É o amor que não acaba. Há vários versos que falam isso no livro de Salmos. Eu peguei o Salmo 118, verso 2. O povo de Israel, quando ia para as peregrinações e ia até Jerusalém, ele ia cantando hinos de louvor a Deus. E um deles é esse: todo Israel diga, seu amor dura para sempre. Então imagine, papai, mamãe, filhinhos, ali na estrada, outra família lá, outra lá. O que eles fazem? Ficam fofocando? Não. Fica falando mal da economia de Israel? Não. Fica falando que os imperadores babilônicos e tantos outros deviam ser fulminados pelo Senhor? Não. O que eles fazem? Eles vão cantando assim: o teu amor dura para sempre, o amor de Deus dura para sempre. Aí o garotinho cantando isso, o amor de Deus dura para sempre, vai entrando na cabeça. E aí você que deixou um problemão em casa, começa a dizer: o amor de Deus dura para sempre, o amor de Deus dura para sempre. E daqui a pouco aquilo se transforma numa realidade para você. O amor de Deus dura para sempre. Não vai acabar nunca. Não vai acabar. E no outro salmo, o Salmo 136, por 26 vezes, no mesmo salmo, é a mesma expressão: seu amor dura para sempre. Isso é para ser repetido. É para ser repetido no momento quando você não se sente amado por Deus. É para ser repetido no momento quando vem aquela luta e você diz: Deus esqueceu de mim. É para ser repetido no momento em que você é traído, passado para trás, passa pela maior desilusão da sua vida. É para ser repetido naquele momento quando tudo está dando errado. É para ser repetido quando você abre o exame e vê, é câncer. E do pior tipo. É para ser repetido quando você é chamado na sexta-feira, lá no Recursos Humanos da sua empresa, e fica sabendo que segunda-feira você não precisa mais vir. É para ser repetido quando tudo estiver dando errado. Mas isso está na sua mente. E você diz: eu não consigo explicar, mas eu sei que isso não é falta do amor de Deus. Eu não sei explicar o que está acontecendo, mas uma coisa eu sei: o amor de Deus não acabou. E aí, irmão, chame a sua esposa, se você é casado, e diga a ela: meu bem, o amor de Deus não acabou. Nós vamos superar isso. Diga para os seus filhos: o amor de Deus não acabou. Vocês vão conseguir. Não permita que a lembrança abençoada do amor de Deus seja apagada pelas lutas enormes que você está vivendo. Queria continuar, mas não posso. Então, eu digo a você hoje pela manhã:
ainda que você não se sinta amado por Deus, Deus ama você. Ainda que tudo pareça ser contrário ao amor de Deus, Deus ama você, sinta-se amado por Deus, agarre-se ao amor de Deus e viva dizendo: o amor de Deus dura para sempre. Seja essa a nossa esperança. Deus nos abençoe. Amém.